Fala, rapaziada do Certo Tricolor, Lucas na área. Vídeo de pré-jogo, muito feliz porque não tem mais o Beldia no comando, mas vai ter informação do jogo de amanhã, vai ter de arbitragem, como vem o Fluminense, mas vocês sabem que é sempre depois da vinheta, né, galera? Muito obrigado e até depois da vinheta. Valeu! Brilha com o sol da manhã, com a luz do refletor, salve tricolor. Clube que orgulho, o Brasil retumbante de glória e vitórias. Então, rapaziada, vídeo de pré-jogo é o Fluminense e Palmeiras, rodada 23ª rodada do Brasileirão, rodada que o Fluminense precisa vencer e quer voltar a vencer, pois está 8 jogos sem vencer, enfrenta logo o líder do Brasileirão. Palmeiras recebe no Maracanã amanhã às 16h30, neste sábado às 16h30, a equipe carioca e paulista mede forças, e ambos times tropeçaram em casa nessas oitavas da Libertadores e agora viram a chave para tentar voltar a vencer no Brasileirão. Dessa forma, o Fluminense, que ocupa a 4ª posição com 35 pontos, pega o Palmeiras, que tem 48, 6 a mais que o atual segundo colocado. Então é um confronto direto, vamos dizer assim, mesmo que esteja muito longe da gente, nossa realidade seja diferente por enquanto. Mas é bom jogo pra gente voltar a vencer e cair sim, retornar a briga pelo título, que tá muito distante. Não, sendo sincero, tô aqui pra botar vocês pra cima, pra apoiar vocês, fazer vocês acreditarem. Mas eu não posso mentir pra vocês, eu jamais vou mentir pra vocês o que eu tô sentindo, o que eu acho. Eu acho muito difícil a gente voltar pra uma disputa do Brasileirão, mas tudo pode acontecer. É Brasileirão, é futebol, é Fluminense, eu nunca vou desistir. Achar que vai acontecer é diferente, mas vou torcer pra voltar a acontecer. Fluminense chega. Como chega o Fluminense, galera? Depois do tropeço para o Independente Rivadavia na Libertadores, a diretoria do Tricolor optou por demitir o técnico Luiz Beldia. Nesse sentido, o auxiliar permanente Marcão terá a tarefa de comandar a equipe diante do líder da competição. E isso não é a primeira vez, galera. Não é a primeira vez. Aconteceu após a saída de Diniz em 2019 e 2024, de Oswaldo de Oliveira em 2019, de Odair Helma em 2020, Roger Machado de 2025, e já no ano passado não chegou a assumir o comando, pois já contrataram o Zubeldia muito rápido. E já mandaram esse técnico, o aprendiz a técnico, o Zubeldia, técnico covarde, embora. Agora Big Marcos tem essa missão de novamente fazer esse time jogar, apagar o incêndio, e sempre quando foi chamado, na maioria das vezes conseguiu fazer um bom trabalho. E muitas das vezes eu lembro que, se não me engano, depois da saída do Odair Helma, ou também do Odair Helma, do Diniz, do Odair Helma, e até só do Odair Helma, a gente cogitou pegar ele para ser treinador permanente, pois ele fez uma campanha espetacular, pegou o Fluminense mal e conseguiu classificar a gente para Libertadores. E ele terá desfalques, galera. O profissional não poderá contar com Freitas. Já é um caso à parte, pode sim voltar, mas não é certo. Freitas, John Kennedy e Matheus Reis, todos lesionados, além de Guilherme Arana, que é dúvida, enquanto Ignacio está suspenso. Por outro lado, Milan avançou na recuperação da lesão em uma das coxas, pode aparecer como opção. Não acredito que vá, pois a lesão dele foi muito grave, então acredito que só vai ser lá pra semana que vem, se for voltar. Mas temos boas notícias e péssimas. John Kennedy não é aquele negócio. John Kennedy não, infelizmente, é só ano que vem. Fico triste, porque eu gosto dele. É um jogadoraço, pra mim, o melhor atacante que a gente tinha até então. Tava fazendo os gols, era o melhor ano dele, melhor temporada dele com o Fluminense. Tava com confiança, tava treinando, tava focado. Mas acredito que tem coisas que acontecem com um objetivo. Deus não ia deixar a gente passar por certas situações para não
vir coisa melhor no mais para frente, para não nos preparar para o que vem melhor pela frente. Acredito que, espero ele tenha cabeça, que ele tenha cabeça nesse momento e que volte melhor do que antes. E como chega o Palmeiras, galera? O Palmeiras, ao longo da semana, a equipe sofreu um empate nos minutos finais contra o Cerro Porteño, em pleno no Bank Park. No Allianz Parque, mas é no Bank por causa do patrocínio lá, do estádio. Assim terá que decidir a classificação para as quartas de final da Libertadores no Paraguai. Mesmo assim, o técnico Abel Ferreira não pretende priorizar nenhuma das 3 competições que disputa e não levará a campo um time completo de reservas. A tendência, portanto, é realizar mudanças por questões físicas. Então ele vai ir com o que tem de melhor. O Abel não é de poupar muitos jogadores, não é de priorizar campeonato. Então eles vão querer jogar, vão ir com o que tem de melhor para o jogo de amanhã. Independente, você vai ter um jogo importantíssimo na quarta contra o Cerro Porteño. Mas o Fluminense está jogando em casa, é obrigação, pelo menos moral do Fluminense, de fazer esse jogo, o Maracanã fazer um inferno para quem visita o Fluminense. Como sofreu um trauma em um dos pés há alguns dias, Barbosa deve ficar de fora para priorizar o jogo contra o Cerro. Recuperado de lesão muscular, Gustavo Gomes é o favorito para ser titular, enquanto Bruno Fux deve aparecer entre os relacionados. Por outro lado, o lateral direito Kelvin e o atacante Paulinho, ambos lesionados, seguem fora. Então, rapaziada, a gente já sabe que vai ter desfalques, mas eles têm uma equipe qualificada e forte e montaram um elenco muito forte para, caso isso acontecer, ter jogadores de alta performance e de qualidade para substituir os titulares que podem virar desfalques, como acabou. A provável escalação da galera, vale lembrar que isso aqui é uma provável escalação tanto do Fluminense quanto do Palmeiras, tudo pode mudar. Ambas as equipes costumam sempre botar uma hora antes do jogo a escalação oficial, mas a princípio vai ser essa do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Igor Rabelo, James, René, Otávio, Hércules, Lúcio Costa e Savarino, Soteldo e Canóbio, e o técnico é o Marcão. Muito provável os que não estão jogando vão ser poupados porque tem um jogo importante na terça contra o Rivadavia, mas vale lembrar para mim que Otávio para mim já não dá. Eu acho já um erro aqui do Marcão botar o Otávio, sendo que pode botar qualquer um lá, até os meninos da base lá, o Juan, que um menino bom, poderia chamar ele para utilizar ele. Mas vamos ver. O último jogo que o Otávio jogou, ele não jogou mal, fez uma boa partida contra o Botafogo. Não foi um excelente jogador, mas não comprometeu. E não ajudou, mas também não comprometeu. Então vamos dar um voto de confiança. E espero que eles vão saber que o Marcão sabe o que tá fazendo. Rapaziada, e o Palmeiras como vem? Carlos Miguel no gol, vem numa péssima fase, a torcida pegando no pé, pois tem falhado muito. Bruno Fux ou Emiliano Martinez, Gustavo Gomes e Murilo. Alan, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Piquerez, Ju Darias. É o retorno dele no Maracanã contra o Fluminense. Espero que a torcida faça a vida dele um inferno lá dentro do estádio. Xinga ele, faz ele se arrepender de não ter palavra, de não honrar o que ele fala, de ter feito a gente torcedor do Fluminense de bobo. E brincar com os sentimentos dos torcedores não é legal. E homem tem que ter palavra. Ele já me mostrou que não tem palavra. Flaco Lopes e Vitor Roque. Vitor Roque volta a ser titular. Estava lesionado por um bom tempo e agora voltando a ser titular. Rapaziada, a arbitragem, vale lembrar que eu sempre falo aqui que espero que seja uma arbitragem honesta, justa e que não atrapalhe, mas com esse aqui eu acho difícil a gente não se irritar, porque eles não apitam um jogo nosso, que do Fluminense desde 2024, foi naquele jogo Fluminense Vasco, que o Vasco acabou vencendo a gente 2-0 por um gol de mão do Verratti. E o árbitro que estava nessa partida validou, viu, foi chamado no VAR, mostrou e ele validou. É ele mesmo, galera. Você já sabe que é Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Os assistentes Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e o Michel Stanislau, do Rio Grande do Sul. E o VAR é Wagner Riway.
E rapaziada, eu falo, é uma arbitragem difícil de a gente pensar em alguma coisa, falar assim que vai dar errado, porque eles erram pra todo mundo. Não vou falar que é só pro Fluminense, mas eles erram pra todo mundo. Então fica muito difícil criticar as arbitragens se não chegar na CBF. Mas aí o vídeo vai ficar muito longo, porque é um pré-jogo, não quero chegar nesse detalhe de CBF. Talvez mais no futuro eu faça um vídeo dando minha opinião do que pode ser feito para ter essa melhora na arbitragem. Se vocês quiserem, comenta aí, faz no comentário. Onde vocês podem assistir essa partida, galera. Na Premiere, galera. Só na Premiere, mas exclusivamente da Premiere. Não vai passar na Sport TV, não vai passar na Globo, não vai passar na GE TV, nem na Casa TV. Premiere. Quem não for no estádio é na Premiere. Ou no barzinho, ou vai no barzinho ver um jogo, ou aqueles canais que a gente já conhece. Aqueles canais que a gente já conhece. E dá aquela moral, galera. Muito obrigado que assistiu até o final. Vou pedir encarecidamente, curte o vídeo, galera. Dá aquele likezão, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Aí no nome do lado do meu nome da minha página tem uma janelinha. Dá um clique nessa janelinha para o YouTube lembrar vocês dos meus vídeos, porque se vocês não tiver ali, o YouTube dá como o vídeo não é interessante para vocês, então não recomenda. Vocês fazendo isso, dando um cliquezinho nessa janelinha pra gente aqui do canal Serra Tricolor, o YouTube vai lembrar vocês vai indicar o nosso vídeo pra vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E muito obrigado. Segue nas outras páginas também, que você já sabe. Eu não vou nem repetir. Instagram, já sabe. Instagram, TikTok, Twitter, o Threads, dá aquela moralzinha. Muito obrigado. Saudações tricolores e até a próxima, galera. Valeu!